Boa noite, igreja. A paz, tudo bem? Som. Melhorou, Fernanda? Você fez assim? Glória a Deus. Vamos lá, gente. Não é que eu estou aqui de novo para pregar de novo? Vou falar igual eu falei da última vez. Tudo que eu tenho é uma Bíblia azul e um sonho. E tomara que dê certo, em nome de Jesus. Mas vamos lá. Eu estou muito feliz de poder estar aqui. É sempre muito bom poder estar ministrando a palavra do Senhor. Cantando, pregando, é sempre um desafio. Mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. E eu queria que vocês, por favor, abrissem a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 15. Vocês viram o Gustavinho hoje abrindo o culto? Que coisa linda. Quem não viu, assiste na transmissão, por favor, pelo amor de Deus. Assiste lá, Gustavinho tirou onda. Leu em Lucas 10. Quando ele falou Lucas, eu pensei, ele vai ler no mesmo lugar que eu vou ler, não é possível. Aí ele já ia me trazer um problema, né? Que eu ia falar assim, o que é o que eu falo agora? Entendeu? Mas foi Lucas 10. O meu é Lucas 15. Que o Senhor me dê graça, que eu não atrapalhe o que o Senhor quer falar, o que o Senhor já está falando nessa noite. Amém? Lucas 15. Vocês viram que a família Crispim está de volta? Está aí todo mundo já de novo? Coisa linda, gente. Um pouquinho queimados. Elias está mas estamos aí. Vamos lá, Lucas 15, versículo 8. O tema dessa ministração, igreja, é organize-se. E aí você deve estar pensando, porque você lê a Bíblia, você já sabe o que está escrito lá em Lucas 15, capítulo 15, versículo 8. Você sabe que a gente vai falar lá da dracma perdida, né? E aí você deve estar pensando, o que Ian vai falar sobre isso e ele traz esse tema, organize-se. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas, em nome de Jesus, a gente vai chegar lá. Amém? Vocês estão comigo? Então, vamos lá. Lucas, capítulo 15. Vamos fazer o seguinte, Luiz, antes da gente ler o versículo 8, vamos ler o versículo 1 e 2, por favor? Só para poder a gente contextualizar. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então, só para vocês entenderem, antes da gente ir para o 8, qual é o contexto aqui, né? Do que a gente está falando, que momento é esse? O Senhor ele vai trazer aqui, sequencialmente, algumas parábolas. Ele vai falar da ovelha perdida, ele vai falar da dracma perdida, e depois ele vai trazer a outra parábola, onde ele vai falar do filho perdido, que a gente conhece como o filho pródigo. Até aí é tranquilo, né? Para quem que Jesus está falando aqui? Ele está falando para os cobradores de impostos, para os fariseus, para os pecadores. Então, é um momento onde no texto ali, no livro de Lucas, ele vai trazer essas parábolas a fim de começar a trazer um despertamento para a igreja, para essa ideia de reconciliar, de encontrar, de graça por meio de Jesus, que, enfim, a gente sabe que, eu já até ministrei sobre isso aqui algumas vezes, que a graça ela vem inaugurando essa coisa de o perdido ser achado sem necessariamente ter feito algo para isso. Tanto é que a gente vai ver que no o filho pródigo volta para casa, mas o pai o vê primeiro, e a gente vê isso que é o resultado da graça. O pai o vê, o pai o traz, o pai o devolve o lugar de filho. Então, é mais ou menos esse contexto aqui, eu não vou me ater tanto a isso, para que nós não nos percamos aí no tema do que a gente quer falar. Mas o contexto é esse, Jesus está aqui falando a esse público, a essas pessoas, e ele traz essas três parábolas. A primeira que ele vai falar é da ovelha perdida, a segunda é da dracma perdida, e a terceira é do filho perdido. Agora vamos lá para o versículo 8, por favor. Ele vai falar o seguinte, Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perdeu uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. Então, vamos lá. Ela acende uma lamparina, volta por favor, Luiz. Ela acende uma lamparina, pega essa parte, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. Agora vamos para o 9. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Esse é o texto sobre o qual nós vamos conversar essa noite. E aí vamos lá. A dracma
ela é uma das unidades monetárias, é um dos dinheiros, né, vamos para ficar mais claro, que ele tem maior tempo de circulação no mundo. Eu estava pesquisando e eu vi que ele, até 2002, ele ainda era utilizado na Grécia, e ele só foi substituído em 2002 pelo euro. Então, é uma moeda que, o valor dela é tão grande, é tão significativo, e que a utilização dela aconteceu até não muito tempo, porque 2002, considerando que nós estamos em 2024, a gente não está falando de tanto tempo assim para trás, certo? Então, a dracma é essa moeda que tem essa circulação até não muito tempo para trás. O valor dessa dracma equivalia, naquele contexto, a um dia de trabalho. Então, a gente não está falando aqui de uma moeda de 50 centavos, que a gente pega e chega em casa e joga no porquinho lá e fala, não, isso aqui é vou guardar para a minha viagem, para minhas férias. A gente, toma, para o filho, toma aí, bota no seu porquinho. A gente não está falando de uma moedinha qualquer. A gente está falando, talvez, de você trabalhar o mês todo, receber lá o seu Pix de seu salário, pegar esse Pix e perder esse Pix, entendeu? É você perder algo equivalente a um dia de trabalho ali, a algo pelo qual você fez muito para encontrar, para ter aquela dracma, aquela moeda. Então, a gente está falando de algo que tem um valor bastante significativo. E é muito importante que nós tenhamos isso claro, para que nós consigamos chegar lá no fim da mensagem e tudo que a gente vai falar faça sentido. Então, a gente precisa entender com clareza aqui no início que essa coisa que a gente está falando, que foi perdida, não é qualquer coisa. A gente está falando de algo que tem, sim, um valor. Por isso que, embora eles fossem 10 dracmas, ela para procurar que se perdeu também. Porque, embora ela tenha outras 9, ela quer as 10, né? Poxa, a vida não é um morango. Ela não vai ficar perdendo aí uma moeda de tal valor assim, a torta e a direita. Não vai, ela vai correr atrás. Então, por isso que ela faz esse esforço. E aí a gente entende esse contexto e precisa começar a pensar sobre uma coisa que foi o que me despertou para esse tema que eu estou trazendo essa noite. O varrer a casa. É legal que ela pega e ela acende a luz, ela acende a lamparina. E é fácil a gente pensar o que seria essa luz. Quando a gente pensa que a gente perde alguma coisa, vamos trazer para o contexto espiritual primeiro. Nós perdemos alguma coisa, nós estamos num momento não tão legal, o que a gente pode, talvez, pôr em paralelo para entender o que é esse acender a luz? Trazer Jesus. Quem é a luz do mundo? Quem que é a luz que ilumina os nossos passos, luz para os nossos caminhos? Quem é aquele que ilumina e vai trazendo clareza, transparência, melhor visibilidade sobre as coisas? É Jesus. Então, quando a gente pensa em acender a luz, a gente está falando de trazer Jesus para o cenário. Trazer Jesus para perto. Botar Jesus num lugar onde ele vai conseguir iluminar o todo. Não deixar Jesus num quadrado pequenininho, talvez entre portas, ou com uma toalha em cima, e aí ele vai ficar ali abafado, iluminando entre as brechas. Não, é pôr Jesus num lugar onde ele tenha liberdade, possibilidade e autonomia de iluminar tudo. A luz que resplandece de Jesus precisa ter essa possibilidade nas nossas vidas de trazer luz sobre tudo, de alcançar todas as partes, de alcançar todos os cômodos, de alcançar todos os lugares. Jesus precisa ser essa luz na nossa vida que tenha essa possibilidade de trazer essa luminosidade para nós. E, pasmem, a gente está falando de algo que não se perdeu em qualquer lugar. A gente não está falando de algo que se perdeu na rua, que ela foi na rua e acabou perdendo uma moeda. Ela perdeu essa moeda em casa. Dentro de casa. E a gente continua, mas eu vou beber uma água antes, pelo amor de Deus, que a garganta já está seca. Vamos lá, só um minuto, por favor. E quando a gente vê o texto falando que ela acende a luz, e a segunda ação que ela faz é varrer a casa. Aí vamos pensar um pouco sobre isso, que aí tem a ver com o que a gente vai falar com o tema dessa mensagem. Varrer a casa, a gente pode pensar que isso está vinculado a um princípio de organização, um princípio de limpeza, um princípio de higiene, um princípio, para algumas pessoas, até uma área um pouco mais delicada, porque tem pessoas que realmente têm dificuldade com relação à questão de limpeza, de limpa muito, tem toque e limpa o tempo todo e tal. Então,
quando a gente pensa nesse varrer a casa que o texto traz, eu consigo facilmente olhar para aqui, para esse texto, e enquanto eu estava estudando, Deus estava ministrando isso no meu coração, que tem a ver com um princípio de organização. Um princípio de, enquanto eu estou procurando alguma coisa, eu preciso varrer e ir tirando as outras coisas que talvez vão ser ruídos e vão ser problemas para que eu consiga encontrar o que eu estou procurando. E aí, a primeira pergunta que eu te faço é, a gente já entendeu que essa dracma é algo de muito valor. A gente já entendeu que essa dracma é algo, assim, realmente muito importante. E eu vou fazer uma pergunta para você que só você vai saber responder sobre você mesmo. O que de muito importante você perdeu dentro de você, dentro da sua casa? Será que eu estou falando do seu brilho nos olhos? Será que eu estou falando da sua vontade de viver? Será que dentro da sua casa você não tem mais alegria de estar? Será que dentro da sua família você não tem mais prazer nenhum? O que é essa moeda que você perdeu? Não foi na rua, não te roubaram, tá? É muito importante a gente entender isso, que a gente crente fala muito essas coisas. Ah, que o inimigo roubou, que o inimigo... Não, nesse cenário aqui ninguém roubou nada, quem perdeu foi ela. Então, o que você e eu perdemos ao longo dos processos da vida que talvez nós precisemos achar nessa noite? A vontade de viver, a alegria, o amor, a paz que existia no seu lar, que talvez não exista mais, a sua vontade de conquistar, porque isso não é pecado, não. Você pode querer crescer, você pode querer estudar, pode querer avançar. O que é que você perdeu? Você sabe, eu não sei. Deus sabe também, mas eu não sei. E eu não preciso saber, mas eu só preciso que você tenha isso claro na sua cabeça, para que tudo que a gente vai falar faça sentido daqui a pouco. Então, você já identificou o que é que você perdeu. Eu não sei se você, ao invés de viver, você só está sobrevivendo, empurrando com a barriga. Mas hoje a proposta é que nós não façamos mais isso. A proposta é que nós paremos de ficar empurrando com a barriga coisas que não podem ser mais empurradas com a barriga. A proposta é que a gente olhe para essas coisas e fale, olha, não dá mais para viver assim. Porque a gente aprende, gente. O ser humano, ele é um único animal racional e nós somos altamente aprendíveis. Nós temos uma capacidade de aprender absurda. E nós aprendemos até coisas que nós não deveríamos aprender. Nós aprendemos a conviver com sentimentos que nós não deveríamos aprender a conviver. Nós aprendemos a conviver com situações com as quais nós não deveríamos nos adaptar. Nós aprendemos a conviver com pessoas, lugares, situações, momentos, cenários, contextos que nós não deveríamos conviver. E é isso que a gente precisa entender, que talvez esteja tirando de nós o brilho nos olhos. Porque a gente fica, ah, não, eu não vou falar, não. Ah, não, mas se eu falar, eu vou arrumar um problema. Ah, não, depois eu vejo. Ah, depois... Acabou. Precisa tratar. Organize-se, arruma essa casa, pega essa vassoura e varre essa casa. Varre essa casa, tira o lixo. Vamos, varre, eu preciso encontrar essa moeda, eu preciso encontrar o brilho nos olhos de novo, eu preciso encontrar a minha vontade de viver, e não importa o que eu vou ter que fazer, eu vou varrer e eu vou ir tirando o que eu preciso tirar, mas eu não aceito não encontrar. Eu vou varrer, eu vou tirar, eu vou levantar os móveis, eu vou passar a vassoura debaixo dos móveis, eu vou passar o pano. Eu preciso encontrar, você e eu precisamos encontrar aquilo que a gente perdeu e que está fazendo tanta falta, aquilo pelo qual você não tem mais paz, que você não dorme. A gente precisa encontrar isso. Não dá mais para empurrar com a barriga. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou comprar um problema grande com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Pois compre, mas resolva. Chega de ficar empurrando com a barriga coisas que não podem ser empurradas com a barriga. Há assuntos que precisam ser resolvidos. Até quando não vamos resolver? 2024, mês 3, a gente vai empurrar até o mês 12. Há situações que não podem mais, há moedas que precisam ser encontradas, custe o que custar. Entenda tudo isso que eu estou falando com muito equilíbrio, por favor.
que o Espírito Santo ministre no seu coração e que eu não seja um impeditivo do que Ele quer fazer na sua vida. Que tudo que eu estou falando aqui você entenda com clareza, equilíbrio e que o Espírito Santo ministre no seu coração, porque tudo que eu posso fazer é, no máximo, falar coisas que vão te levar a um entendimento. Talvez um poder de persuasão que eu vou usar para poder tentar falar com você, mas quem converte corações, quem ministra nos corações é o Espírito Santo. Então eu peço que você, por favor, permita que o Espírito Santo de Deus entre no seu coração nessa noite e ministre na sua vida. Que Ele possa entrar no seu coração e trazer clareza, transparência, acender a lamparina e te mostrar o que Ele está tentando falar nessa noite. Não o que eu estou falando, mas o que o Espírito Santo está falando, porque quem fala, ele tem liberdade aqui, ele não precisa de mim. Eu estou falando, eu estou conduzindo, eu estou ministrando a palavra, mas ao seu coração, quem fala é o Espírito Santo. Então dê liberdade para ele, por favor. Porque senão vai ser só mais um culto, vai ser só mais uma quinta-feira. Vai ser só mais um dia. E essa noite tem tudo para não ser só mais uma noite. Amém? Então vamos lá. Deixa eu beber mais água. Se vocês soubessem que a garganta fica seca de verdade, vocês iam entender o tanto que a gente bebe água quanto a gente está aqui em cima. Mas vamos lá. A gente falou que isso tudo, esse varrer a casa, vem de um princípio de organização. E aí a primeira coisa que eu quero trazer dentro disso é: não se encontra nada no meio da sujeira. Não se encontra nada no meio da bagunça e do caos. Não se encontra. Para você encontrar, tem que arrumar. Mas eu não estou feliz, eu não tenho mais brilho nos olhos. Tá, mas vamos arrumar a casa? Está disposto a pegar essa vassoura, a ajeitar essa casa para encontrar isso que você perdeu? No meio do caos não vai dar. No meio da bagunça não vai dar. Deus não é um Deus de bagunça. Deus não é um Deus de desorganização, de tumulto. Deus não é um Deus do caos. Se nós queremos uma transformação nas nossas vidas, precisamos estar dispostos a organizar a nossa vida, tratar as nossas demandas, liberar os perdões que nós precisamos liberar, perdoar quem nós precisamos perdoar, tratar aquilo que nós estamos arrastando por anos, aqueles fantasmas que a gente vem trazendo e empurrando, bota numa caixinha e guarda em cima do armário. Não, mas não dá. Deus não habita em meio ao caos. Deus não habita em meio à bagunça. Deus não habita em meio a situações não resolvidas. Portanto, se você quer encontrar a sua vontade de viver de novo, se você quer voltar a ter paz, brilho nos olhos, se você quer voltar a viver, organize-se. Limpe essa casa. Arruma isso. Procura aquela pessoa. Conversa. Para de postergar. Acabou. Você foi diagnosticado. Jesus te achou nessa noite. Jesus te viu. Não adianta você depois falar: mas ninguém me avisou. Ele te avisou. Está mais do que avisado. Faz alguma coisa. Trata isso. Resolve essa demanda. Perdoa logo essa pessoa. 10, 20, 30, 50 anos você empurrando isso, arrastando esse fantasma, carregando esse problema, não tratando essa situação. Pelo amor de Deus, se liberta. Varre essa casa. Você não vai encontrar, você não vai conseguir ser pleno e ter as 10 moedas que você tanto sonha, enquanto você não se organizar. Organiza essa casa. Organize essa vida. Organize esses sentimentos. Procura ajuda. Que ajuda? Psicólogo, se precisar. Procura ajuda, faz uma terapia. Procura o pastor, procura a pastora. Procura um líder. Trata isso, pelo amor de Deus, trata isso. Organize-se. Por favor, faça isso. Resolve essa demanda. Resolve isso.
Vamos continuar aqui. Quando nós estamos em busca de encontrar alguma coisa perdida, é importante tirar as distrações, os lixos e ir reorganizando as coisas. E eu quero abrir um parêntese para falar de uma coisa muito importante. A gente falou aqui de sentimentos, a gente trouxe todo esse pensamento também para o lado espiritual, mas eu gostaria que nós pensássemos todo esse princípio de organização sobre o qual nós estamos falando, também no contexto natural. Quando eu falo arrume essa casa, eu quero também falar agora sobre as nossas casas físicas. Algumas pessoas têm dificuldades, têm aquela síndrome de sair entulhando as coisas, não querem se desvincular de nada. Ah, não, isso aqui eu posso precisar. E aí passa na rua, encontra alguma coisa e leva para casa. E não sei o quê, quando você vê, tem um quarto, uma casa ocupada, um cômodo todo ocupado, cheio de lixo. Gente, eu não vou espiritualizar tudo, porque eu não vou ficar dizendo que isso tudo é espiritual, porque às vezes não é. Mas toda essa questão de você levar para sua casa e ficar acumulando lixo, pode sim trazer um peso espiritual para sua casa e para sua família. Então, quando eu falo arrume essa sua casa, eu gostaria que você me desse liberdade também de falar, arruma a sua casa mesmo, física. Vai lá naquele cantinho da bagunça, desfaz essa bagunça. Desata esse nó, dá uma faxina. Aquilo que está entulhado, desentulha. Isso traz um peso para a sua vida. Reorganiza. E quando a gente fala de reorganizar, eu penso que existem 3 possibilidades. Você pegar aquilo que talvez esteja no quarto e você falar, não, isso não é coisa do quarto, vou redirecionar para a sala, porque o lugar disso é na sala. Aí você pega e bota no lugar certo. Aí existe uma outra possibilidade que é, não, isso aqui é coisa do quarto sim, mas agora eu preciso guardar no lugar certo. Ah, então não é mais em cima da cama, vou colocar, sei lá, no armário, vou colocar na gaveta. Então eu redireciono ou eu organizo. Beleza. Mas o que é mais dolorido para a maioria de nós é, sabe o quê? Quando a gente vai reorganizar a vida, a casa, as emoções, tudo que a gente está falando, é descartar. Há coisas que precisam ser descartadas, jogadas fora. No sentido natural, há coisas que fazem a gente ficar presos espiritualmente também. Há coisas que às vezes tomam o lugar de Deus nas nossas vidas. Aquilo que talvez a gente não consiga se desprender, porque faz a gente lembrar com muito carinho de alguém que a gente ama muito. E eu falo isso com propriedade. E a gente fica assim, ah, não, mas isso aqui, poxa, eu lembro tanto e tal. Eu não estou falando que você tem que sair jogando tudo fora, não. Por favor, me ouça com equilíbrio. Mas há coisas que a gente vai acumulando, e aí você não consegue ser feliz, você não consegue desfrutar de um casamento em paz, de uma família em paz, porque está tudo entulhado, está tudo bagunçado, a sua casa não é funcional, a sua família acaba ficando disfuncional por causa da bagunça que está na sua casa. Então, por favor, no sentido natural também, arrume sua casa. Sobre isso, eu estava ouvindo um podcast onde a pessoa falava, ela é o pessoal chama de personal organizer, que ela trabalha organizando os ambientes. E aí, ela falou de um casal que ela foi atender, que eles estavam a ponto de se separar. E aí ela foi e começou a atender eles, organizou a casa e tudo mais. E é lógico, gente, que um casal a ponto de se separar não é só porque a casa está bagunçada ou porque o copo ficou em cima da mesa. A gente sabe que existem muitas outras coisas também. Mas, a partir dessa ação de arrumar a casa, de trazê-los a refletir sobre o que é útil aqui, o que não é. O que a gente pode jogar fora, o que a gente não pode. O que a gente pode doar e o que a gente guarda. Reavaliar as coisas, porque há coisas que vão ficando obsoletas. A gente não tem mais necessidade de ter tudo isso. Ah, mas pode ser que essa roupa vai caber em mim no futuro. Gente, calma, mas talvez não vá. E se precisar no futuro, você compra outra. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas Deus vai dar, você vai conseguir. Sabe? Ah, mas essa panela, ah, mas isso aqui eu casei há 50 anos e eu guardo essa panela do que eu ganhei do meu presente de casamento. Você usa? Ou só está lá acumulando poeira? Se você usa, ok. Mas se não, por que não descartar? Por que não redirecionar?
Vocês entendem que esse princípio de organização, ele vai entrar em diferentes áreas nas nossas vidas. Tanto no que diz respeito à parte espiritual, tanto no que diz respeito aos nossos sentimentos, assim como no sentido natural. A gente precisa entender que para nós encontrarmos coisas que talvez nós tenhamos perdido dentro da nossa casa, a gente precisa fazer esse movimento de organização. E às vezes esse movimento de organização vai te demandar procurar um psicólogo, assim como vai te demandar, de fato, arrumar o seu quarto. Arrumar a sua sala, lavar aquela louça, porque abrir a janela, deixar a claridade entrar. Há ações que você vai precisar tomar nos diferentes âmbitos. Não adianta você achar que só procurar o psicólogo vai resolver, porque não vai. Só procurar a pastora Elisângela para se aconselhar vai resolver, não vai resolver. O que vai resolver são as ações que você toma de maneira prática na sua vida no dia a dia. Princípio de organização, portanto, eu volto a dizer, organize-se. Bote cada coisa no seu lugar. Organiza isso. Para com isso. Bota cada coisa no seu devido lugar, por favor. E vamos lá. Quando a gente fala de arrumar a casa, obrigado, Vitinho. Arrumar a casa, tem aquela conversa difícil. Às vezes a gente fica postergando, né? Porque, como eu falei, poxa, tratar aquilo vai me dar um trabalho. Ter aquela conversa com meu filho vai me dar um trabalho. Tenha esse trabalho. Tenha esse trabalho, desate esse nó logo. Tenha aquela conversa difícil, resolva isso. Libera o perdão, busca ajuda. Procura o médico. Mas reorganiza a sua vida. Para de postergar de qualquer jeito. Para de achar que, não, eu não vou procurar a 10ª moeda não, porque eu já tenho 9. Ei, a 10ª moeda ela também tem um valor muito grande. Você não pode abrir mão da 10ª moeda. Você não pode aceitar continuar vivendo. Mas eu tenho tudo, eu sou feliz, mas você não tem brilho nos olhos, então vamos procurar isso, vamos resolver isso. Mas está tudo em ordem, eu me sinto até mal, eu me sinto até ingrato, porque minha casa está tudo em ordem, está tudo certo, mas você não tem alegria de viver. Eu me sinto ingrato de falar isso, eu não gosto nem de falar, porque, né, não adianta, você pode me enganar, você pode enganar as pessoas, mas Deus está vendo. Ele está vendo que você está empurrando com a barriga, que você está só sobrevivendo, e não é para isso que Ele te chamou. Ele te chamou para a vida e vida em abundância, portanto, organize-se. Vamos procurar essa moeda, vamos resolver essas pendências. Custe o que custar. Eu tenho que procurar um apoio psicológico? Procure. Eu tenho que pedir ajuda? Peça. Eu tenho que tratar aquele trauma, Ian, aquele trauma que eu fico empurrando com a barriga, postergando. Tenho um medo de falar sobre isso. Fale. Mas varra a casa. Organiza isso. Trata essas demandas. Aquela pessoa que você não perdoou há anos, e todo mundo acha que já passou, mas você sabe que dentro do seu coração, isso não é um assunto resolvido. Dentro de você, essa demanda não é uma demanda resolvida. Resolva. O que você precisa fazer para resolver? Resolva, faça. Você sabe que aquela situação, só você sabe que não está tratada. Mas o Senhor te achou nessa noite, Ele está falando para você, trata, organiza a sua vida. Organiza por 2 motivos. Porque você precisa voltar a viver vida em abundância. E segundo, porque assim como o jovem lá, ainda hoje, talvez peçam a nossa alma, e eu preciso ter as minhas demandas resolvidas. Porque se isso me põe num lugar onde talvez isso me impossibilite de estar no céu com o meu Senhor e desfrutar da glória, eu preciso resolver isso hoje. Porque nada pode me impedir de estar com o meu Senhor na glória. Então, se eu preciso liberar esse perdão, eu vou liberar hoje, eu vou mandar mensagem hoje, eu vou ligar hoje, eu vou tratar isso urgente. Porque a gente não sabe se vai ser hoje, se vai ser amanhã que o Senhor vai nos recolher. E nós não podemos deixar assuntos resolvidos que talvez vão impedir que nós cheguemos lá. A gente não pode viver como quem acha que esse dia nunca vai chegar, porque ele vai chegar.
E por isso que nós precisamos ter urgência em resolver as nossas demandas. Não dá para postergar, não dá para ficar brincando com isso. Ah, Ian, mas tá bom, e se Jesus não me chamar, então eu posso continuar empurrando com a barriga e vivendo desse jeito? Ah, de que jeito? Você sabe. A dracma foi perdida, você não está completo. A gente não está completo quando a gente tem coisas para resolver. E a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. Meu Deus, que confusão que eu fiz. A gente precisa ser honesto com a gente mesmo. E reconhecer isso, por mais que doa. Porque eu sei que, quando a gente vai olhar para o nosso passado e diagnosticar coisas que machucaram a gente, que a gente não resolveu lá atrás, pode fazer voltar a doer agora, de novo. Mas que volte a doer para nunca mais doer de novo. Que volte a doer agora, mas para resolver. Que volte a incomodar agora, mas para tratar. Que você reacenda isso, mas que seja de uma vez por todas, para nunca mais você precisar ficar sendo escravo, sendo escravizado por isso, maltratado por esse sentimento. Para que isso nunca mais te faça não dormir de novo. Para que isso nunca mais tire a sua paz. Não coloque os seus sentimentos, as suas situações, os seus traumas, os seus medos, no lugar que só Deus deve estar. No primeiro lugar. Ah, mas eu passei, mas eu vivi, eu estou falando com todo respeito, porque só você sabe o que você viveu. Mas eu preciso ainda assim te exortar dizendo, por mais que seja difícil, e talvez você tenha feito isso até de maneira involuntária, quem tem que estar nesse lugar onde o seu sentimento está, quem tem que estar nesse lugar onde o seu trauma, a sua perda, todas as suas questões está, é Deus. Nesse primeiro lugar, é Deus que tem que estar. Portanto, organize-se. Trate essa demanda e tira ela desse lugar. Devolva esse lugar para Deus. Trate isso. Trata essa emoção. Trata essa cabeça. Trata o seu lado espiritual. Seja feliz em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Eu até anotei aqui de uma forma um pouco até engraçada. Resolva os seus BOs. Resolve isso, gente. Resolva seus BOs. Esse BO é teu. Como eu disse, ninguém te roubou. Você que perdeu essa dracma. Não foi ninguém que entrou na casa dessa mulher aqui da parábola e pegou a moeda dela e escondeu. Ela que perdeu. Pelo menos é o que o texto dá a entender para a gente. Ela perdeu a dracma perdida. Então, procure, resolva os seus BOs. Só não aceite ficar vivendo com 9, se você pode ter 10 dracmas. Ficar empurrando com a barriga, porque 9 está bom, 9 não está bom. Deus te chamou para a vida em abundância. 9 não está bom, Deus te chamou para ser pleno. 9 não está bom, Deus te chamou para ser feliz. 9 não está bom, Deus te chamou para viver o seu ministério em plenitude. 9 não está bom, Deus te chamou para curar vidas através do seu testemunho. 9 não está bom, Deus te chamou para viver com plenitude o que Ele tem para você. Por isso que 9 não está bom, eu tenho que achar essa 10ª. Eu tenho que achar essa dracma perdida. 9 não está bom. Ai, mas 9 é melhor do que nada. 9 não está bom. O que Deus preparou para você é o tudo, é o completo, são as 10. Amém? Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? Então vamos lá que eu já vou encerrar. A gente pode tirar algumas lições de tudo isso que eu falei. Busque as pessoas, trate suas demandas, libere perdão, peça perdão, desentulhe a sua casa física, tenha aquela conversa difícil, mas tenha. Vença esse medo. Busque ajuda.
e encontre essa dracma. Encontre essa dracma. Porque 9 não está bom. Então organize-se. Sabe por quê? Quando a gente lê o versículo 9, põe aí, por favor, Luiz. É o 9 ou 10? Deixa eu ver. Deixa eu olhar aqui. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Tem amigos, vizinhos, família, igreja. Tem um monte de gente esperando para se alegrar com você quando você achar a sua dracma perdida. A gente está aqui. E quando você achar, vem, que a gente vai estar disposto, a gente vai comemorar com você. Então resolva esses BOs, organize-se, porque tem gente esperando para comemorar com você. Trata isso, por favor, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração e alcançar onde eu não estou conseguindo chegar, mas que ele possa ter essa liberdade, que fique claro para você, que você precisa tratar as suas demandas e encontrar a sua dracma perdida, que você sabe qual é. E quando você fizer isso, tem um monte de gente esperando para festejar esse momento com você. Tem uma família, tem filhos, tem esposo, tem marido, tem esposo e marido é a mesma coisa, né? Tem esposo, tem esposa, tem uma igreja esperando para comemorar com você esse feito. Então, igreja, eu sei que é uma palavra um tanto quanto desafiadora. Chega em lugares que talvez não sejam tão confortáveis da gente pensar sobre. Faz a gente talvez lembrar de coisas, lembrar de pessoas, de situações. Faz a gente talvez recobrar coisas que não são tão confortáveis, mas são necessárias, porque 9 não está bom. Você está vivendo como se 9 estivesse bom. Você está empurrando com a barriga como se 9 estivesse bom. Ai, mas eu tenho tudo. Eu tenho aqui, ó, meu filho, minha casa, meu esposo, minha esposa. Eu tenho, meu trabalho, eu tenho tudo. 9 está bom. 9 não está bom. 9 está bom porque você está com medo de resolver isso. 9 está sendo bom porque talvez você esteja com frio na barriga porque você não quer ter aquela conversa. 9 está sendo bom porque você está empurrando com a barriga um assunto que você não tem que empurrar com a barriga e você não quer tratar isso. Por isso que 9 está bom. Mas no fundo do seu coração, você sabe que 9 não está bom. Portanto, organize-se. Trata isso. E esse tratar, às vezes, demanda um processo. Tratar é você sair daqui agora, pensar, procurar uma ajuda, marcar um gabinete, procurar um psicólogo, ir ajustando as coisas aos poucos. Há coisas que vão ser viradas de chave, há coisas que você vai sair daqui agora, vai virar a chave e pronto. Há outras coisas que não. Há tratamentos que vão se dar de maneira processual. E a gente entende isso. Mas trate, faça esse movimento de varrer a casa. Faça isso por você. Faça isso para você voltar a ter brilho nos olhos. Faça isso para você voltar a ser feliz e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou para você. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus ministre tudo isso que foi trazido aqui no seu coração. Que tudo isso que foi ministrado entre no seu coração e te faça refletir. Porque eu não quero entrar, eu não quero necessariamente, eu não preciso saber sobre essa sua dracma perdida. Mas o Espírito Santo precisa. Então, o primeiro passo é, confesse. Fala com Ele. Se abra para Ele. Ele é o seu melhor amigo. Ele é o que está mais interessado do que todo mundo que você trate essas demandas. Que você encontre essa dracma. E mais do que interessado, Ele está super disposto a te ajudar com isso. Então, conta com Ele. Conta com Ele nesse processo. Mas bota a luz. Varre a casa. Encontra logo essa dracma. E venha logo para a gente comemorar junto, em nome de Jesus. Amém?